um carro em alta velocidade invadiu uma feira de Natal e atropelou dezenas de pessoas em Magdeburgo, na Alemanha. Segundo as autoridades locais, pelo menos 2 pessoas morreram, entre elas uma criança, e há cerca de 60 feridos. As imagens são impressionantes. A imprensa alemã informou que o veículo BMW seria dirigido por um médico que foi preso. O chanceler alemão Olaf Scholz fez um post no X expressando solidariedade às vítimas. Meus pensamentos estão com as vítimas e seus entes queridos. Estamos ao lado delas e de todos os moradores de Magdeburgo. Meus agradecimentos a todos os serviços de emergência nessas horas difíceis. Lembrando que em 2016 um ataque similar ocorreu em uma feira de Natal na capital Berlim, no dia 19 de dezembro, 8 anos atrás. Um extremista islâmico atropelou uma multidão com um caminhão, deixando 13 mortos e ferindo dezenas de outros. Bonjour, a paz do Senhor, povo de Deus, good morning. Estou aqui na Alemanha e eu quero poder falar um assunto muito importante sobre esse ataque na feira de Natal. Nesse final de semana, aqui na Alemanha, em Magdeburgo, eu estou mais ou menos a mais de 500 quilômetros de distância desse acontecimento, mas eu quero poder falar algo sobre isso, sobre esse ataque na feira de Natal, né? Onde mais de 5 pessoas morreram, inclusive uma criança e 4 mulheres. Uma criança de 9 anos morreram, mais de 205 pessoas feridas, foram feridas no caso, foram por causa do carro de um médico de 50 anos da Arábia, que vive aqui na Alemanha por 18 anos. Eu quero poder falar sobre esse acontecimento, pois eu estou aqui na Alemanha, quem sabe não é por acaso. Me acompanhe nesse vídeo de hoje, porque é muito importante falar sobre isso aqui na Alemanha. Me acompanhe. Pessoal, vamos falar sobre este assunto importante aqui na Alemanha. Eu estou aqui perto de uma empresa que é muito conhecida aqui, ó. É muito forte essa empresa aqui, ó. Eu quero poder falar sobre este assunto porque não é por acaso. Geralmente quando Deus permite ir no país, acontecem coisas interessantes, terríveis, como eu tive na Espanha, quando houve aquelas inundações com chuva em Valência. Até falei algo sobre isso. Eu estava em Madrid na altura quando aconteceu. Eu vejo a mão de Deus, de muito livramento na minha vida. E alguns acontecimentos têm acontecido aqui na Europa. Deus tem permitido eu estar para poder falar alguma coisa com vocês, para dar aqui a minha opinião, porque isso aconteceu agora recentemente, né? 5 pessoas morreram, inclusive uma criança de 9 anos. Foi feita uma missa, né? Como os alemães são muito católicos, foi feita uma missa em homenagem às vítimas, principalmente essa criança de 9 anos, 4 mulheres. Então, 5 pessoas morreram, 205 feridos, muita gente por causa de ideias islamofóbicas. Foi o que o jornal falou, da CNN, BBC News. Segundo eu entendi, era um homem que era um médico, não sei se era um homem que trabalhava na medicina, que entendia de muita coisa. Interessante, que é muito irônico pelo aquilo que ele trabalhava. Não sei se ele era psicanalista ou psiquiátrico, algo parecido assim, não sei bem o nome que se dá, mas era um homem que trabalhava para ajudar pessoas e de repente faz o mal para as pessoas. Isso que é interessante, irmão. Isso que é terrível, porque isso tem muitas ideias islamofóbicas. Eu não sei se é a palavra correta, mas foi o que o jornal da Arábia falou e daqui da Europa também. Com certeza ideias religiosas relacionado ao Islã. Então, na época de Natal, já aconteceu algo na Alemanha, algo parecido, que pessoas também teve um ataque aqui há mais de, eu não sei se foi mais de 10 anos atrás ou 8 anos, não me recordo agora, mas algo parecido aconteceu na Alemanha também. Então, infelizmente, irmão, na época de Natal tem acontecido coisas muito horríveis na Europa. Você tem visto que através de acontecimentos como esse, pessoas são vítimas, como mulheres, que a maioria foram mulheres e uma criança. Por que isso acontece, irmão? É lamentável, porque na época de Natal as pessoas estavam fazendo compra, se alegrando para comprar presente, para poder estar com a sua família. De repente um homem louco, com ideias
religiosas totalmente estranhas e política, pega o seu próprio carro, um homem que vivia aqui 18 anos, foi um refugiado, que foi recebido de braços abertos pela Alemanha e faz algo contra os alemães que abriu as portas para ele. Por isso que eu digo uma coisa, e era um médico, era um homem formado, um homem inteligente, não era uma pessoa que não tinha conhecimento. Agora, por que isso acontece? Para mim, só tenho uma resposta para isso, é a falta de Deus. É a falta de Jesus, irmão. Veja o quanto é importante o evangelho numa nação. Não adianta você ter uma formação como de um médico, acadêmico, de você poder ser um europeu, 18 anos vivendo na Europa. Devia ter uma vida confortável, devia ter coisas boas, porém a mente dele não estava boa. Ele cuidava da mente das pessoas, mas a sua mente estava destruída. Por quê? Por causa da sua fé. Ideias diferentes. Por isso que Jesus ele falou, ama o teu próximo como a ti mesmo. A verdadeira religião é aquela que ama o próximo. A verdadeira religião é aquela que ama as pessoas. O Natal ele tem esse simbolismo. Se esse homem conhecesse de fato quem era Jesus, ele jamais pegaria o carro dele e ia descontar sua raiva ou suas ideias religiosas, políticas para ferir pessoas que não tem nada a ver com a situação, para poder chamar a atenção. E agora ele foi preso. E eu pergunto, será que valeu a pena esse ódio todo, essa agressão toda? Não adianta, meus irmãos. Por isso, quando Jesus ele veio, ele falou, se alguém te ferir na tua cara, no teu lado, na tua face, vira outra face. Isso é o cristianismo. O que Jesus veio, ele veio para revolucionar o mundo e revolucionou através do amor e da paz. É isso que nós precisamos através da nossa fé. Eu quero poder convocar você em oração pela Alemanha, oração pelos esses familiares de mulheres que morreram, pelos pais dessa criança que infelizmente jamais vão esquecer que aconteceu, que ocorreu com seu filho de 9 anos. Nós devemos orar, pedir misericórdia do Senhor, porque há muitas pessoas assim que têm ideias malucas, fundamentalistas, religiosas ou políticas, que querem descontar no ser humano. Não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para salvar o perdido. Jesus veio para libertar os oprimidos. Eu vejo que muitos europeus, ou até imigrantes como esse, se eles não tiverem Cristo no seu coração, meus irmãos, vão fazer coisas loucas. E aqui na Europa, de vez em quando acontece algo semelhante. Eu estou fazendo esse vídeo mostrando aqui o local onde eu estou, porque eu estou aqui na Alemanha, estou andando aqui. Eu vim aqui levar até o lixo para a cesta. Eu tive que andar aqui um tempão para encontrar aqui nesse local. E aproveitei e lembrei desse assunto porque é de suma importância. Porque estamos falando de 5 vítimas, mulheres e uma criança. Todo mundo ficou sabendo disso e todo mundo quer uma resposta. A minha resposta é que o salário do pecado é a morte. Se a Alemanha ou a Europa, falando da Alemanha, a terra de Martim Lutero, aquele que trouxe o protestantismo, aquele que levou a palavra para trazer a mudança para os alemães. Se os alemães, essa crise que está tendo econômica na Alemanha, estão preocupados com a sua economia. Mas a maior crise da Alemanha hoje foi aqui no tempo de Martim Lutero, que já faz mais de 500 anos, onde ele levou a palavra de Deus para o povo alemão, para trazer a verdadeira salvação e libertação. A Alemanha precisa de Jesus. A Alemanha precisa se curvar, se ajoelhar, se arrepender para que a vida seja diferente. Quanto isso, todo mundo quer um culpado. Quem será o culpado? Por que esse homem fez isso? Foi porque receberam ele, vão culpar muita coisa. Enquanto isso, eles querem resolver o problema do ser humano com coisas carnais ou coisas naturais. E tem coisa que é somente com Deus, somente em Cristo Jesus. E cadê a igreja? Onde estão as igrejas? Qualquer dia eu vou falar um vídeo sobre o evangelho na Alemanha, como é que é a situação, a estatística desse país. Pessoal, eu vou finalizar aqui o vídeo falando sobre este assunto, por isso que eu digo para vocês, isso aí é somente em Cristo Jesus que nós veremos a salvação e a libertação e a mudança na vida das pessoas. É Cristo que muda as pessoas. Sem Cristo, nesse Natal, lembrando que foi numa feira de Natal, Natal representa Jesus, a paz e o amor. É o que eu desejo para todas as famílias, paz e amor. Somente Cristo nós poderemos viver em harmonia entre as religiões, entre a política, o sistema, entre a classe social ou classe também
de várias etnias religiosas, nós sabemos que somente em Cristo nós viveremos em paz e amor. Que Deus te abençoe com esse vídeo. Fique na paz, se inscreva no meu canal, dá um like no vídeo, dá um coração e compartilhe com alguém. E oremos pela Alemanha e pelos familiares que sofreram. Amém, pessoal? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.